Programa Estação Família na rádio Amo Família. Eu, missionária Rosa, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, estou com vocês nesta programação, que é o programa Estação Família. E hoje, na sala de visita, o meu entrevistado é César Rocha Barbosa. Olha só, César Rocha Barbosa, pós-graduado em jornalismo cultural pela Universidade Metodista de São Paulo, nasceu em São Caetano do Sul no dia 7 de setembro, abraça os valores cristãos na Igreja Batista, como amar ao próximo, e também ele é locutor, tem experiência em emissoras de rádio, TV, publicidades, campanhas políticas. E também na inauguração do Templo de Salomão, César participou da locução do Templo da Igreja Universal. É isso mesmo, César? Sim, olá, como vão os ouvintes aí da Rosa? É um prazer estar com vocês. Na verdade, meu nome de guerra é César William. Mas não é César Rocha Barbosa, sim. Mas é César William Rocha Barbosa. Ah, tem que esqueci o William. Não tem problema, não, nenhum. Está corrigido por isso, não, imagina. É que César William é um nome que eu geralmente me apresento. Rocha Barbosa é o nome de família, não é? Então, César, tudo isso aqui é certo mesmo? Você é formado em jornalismo cultural da Igreja Batista. Qual Batista? Eu sou membro da Batista Vila Gerte. Vila Gerte. Você tem algum assim cargo na igreja? É um obreiro, presbítero, é diácono? Lá eu contribuo com direção de cultos, sim, narração, evidentemente, né, para as cantatas. Né, com certeza. E sou professor de escola bíblica. César, agora me diga uma coisa. Como é a voz de Deus, né? A voz de Deus nos 10 mandamentos da Record? Porque você participou, você está participando, né? Como você é um jornalista e também na área da publicidade, é locutor. Me diga para nós, para os ouvintes, como que é fazer a voz de Deus nos 10 mandamentos da Record? Porque na verdade está dando muita audiência. Os 10 mandamentos deu tanta audiência que até perdeu da novela da Globo a Babilônia. Na verdade, acho que ganhou, né? Ganhou, aliás, né? A Babilônia perdeu dos 10 mandamentos. E agora, César, diga para nós, para os ouvintes aí, como que é fazer a voz de Deus? Como que é essa experiência? Como que você foi descoberto? Né? Como que você conseguiu chegar até a Record para poder fazer esse papel, né? Que é uma responsabilidade da voz, né, de Deus, a voz que fala com Moisés, que é a voz de Deus? Primeiro, falando da voz de Deus, é como você disse, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo nós temos, pela misericórdia de Deus, recebido a estratégia, a unção para fazer esse trabalho, não só em nós, mas também toda a equipe que participa, né? Desde o pessoal da produção, a direção, né, do Alexandre Avancini, o texto belíssimo da Vivian Oliveira. Então todas essas coisas contribuem para fazer uma coisa que é difícil, que é a voz de Deus. Você não tem, na verdade, é uma representação, né? Porque como atingir, né? Como alcançar a voz do Todo-Poderoso? É impossível, não é? É verdade. Então a gente tenta uma representação como humanos e fazemos o melhor. Temos a convicção que estamos oferecendo ao público algo de altíssima qualidade. E aí, se você comparar com os trabalhos anteriores do cinema, né, essas referências, né, que não tem poucas, são muitas as referências que existem, nós temos a convicção que estamos oferecendo um trabalho de boa qualidade, né, um trabalho que tem sido reconhecido, como você disse, pela sociedade brasileira. Você disse em relação à novela Babilônia e em relação a novela Regra do Jogo, por exemplo, nós tivemos na última semana um Ibope de 34 a 20 a favor da Record. Olha só. 34 a 20, isso é algo que há pouco tempo seria impensável. Exatamente. Mas como diz o Bispo Edir Macedo, a Record vem no crescimento, ele já esperava isso, um crescimento que ele chama de sustentável, inclusive. Sim. Um crescimento que vem devagar, vai acontecendo e vai se solidificando, né? Agora, como me descobriram, eu fui convidado pela produtora Next, do Maurício Domene, uma produtora de áudio, uma boa produtora de áudio. Ele se lembrou de mim para que eu participasse de um teste para o Templo de Salomão. Ele foi encarregado, aí ele convidou lá alguns locutores e nós fizemos uma coisa que deu muito trabalho, porque teve várias fases esse teste. Ele mesmo, quando ligava para mim para pedir mais um dia de teste, ele pedia paciência. Porque, olha, César, pediram mais um.
vamos fazer outro. E assim foi, eu sempre disponível, sempre com muita vontade, sempre dizia ele com alegria que participava com prazer daquilo, queria muito, né, fazer esse trabalho. E graças a Deus deu certo. Que bom, graças a Deus fui escolhido, eu acho que foram 5, eu não sei, no mínimo 5 fases de teste para participar disso. Mas teve mais pessoas que fizeram... Foi o funil, né? Foi o funil, na verdade. Pessoas foi a funil, não sei. Você não sabe, né? Não, para o teste do Templo de Salomão não sei. Para a novela eu sei que foram 4 ou 5, para a novela, né? Mas para o Templo de Salomão eu não sei quantos participaram, não fiz essa pergunta para o Maurício. Mas eu sei que foi afunilando, porque ao final ele foi dizendo, está entre você e 2, agora está entre você e outro. Então, então foi eliminando, né? Foi uma eliminatória. E graças a Deus cheguei ao final. E exatamente no momento da gravação, aí veio também a participação do Bispo Renato e sua esposa Cristiane, que é filha do Bispo Edir, e eles é que fizeram a direção da gravação nesse estúdio do Maurício Domênio. Foi um momento muito bacana, junto com outros participantes, gente que preparou o vídeo. Não sei se você teve a oportunidade de ver esse visual lá no Templo de Salomão. Sim, ainda não tive a oportunidade de ir até lá. É um vídeo magnífico, ele tem de 19 a 20 minutos, ele conta a história desde os princípios bíblicos, passando por Abraão, não é? E chegando até a Igreja Universal, a Record, esse momento do Templo de Salomão, né? Ele encerra exatamente apresentando o Templo de Salomão. Foi um evento magnífico, mais de 10 mil pessoas. Tinha lá a presidente Dilma, o governador, o Alckmin, outros governadores, diretores, donos de emissoras de TV, enfim, um público bastante significativo, tanto em qualidade como em quantidade, né? Foram dias de inauguração. Eu fui numa delas, fui nesse dia em que quantos dias você ficou fazendo? Você foi na abertura? Não, eu tive o privilégio, né, a generosidade do Bispo Renato, que concedeu para mim os convites, e foi bem bacana porque foi extensivo à minha família. Olha só. Então são raros os momentos. Eu tive muitos prazeres já no meu trabalho. Minha profissão é uma profissão que dá alguns prazeres, né, no sentido da exposição de um bom trabalho, por exemplo. Meu filho certa vez foi numa grande indústria química e chegando lá passou de um processo seletivo. Ele nem sabe se passou no processo, aliás, não passou inclusive, mas quando voltou, eu trouxe ele de volta para casa e ele disse, olha, pode até não dar certo, mas estou contente porque o vídeo de apresentação da empresa era você, meu pai. Então ele ficou contente porque ouvindo o vídeo da empresa era eu. Olha só. Então você imagina levar essa família para a inauguração do Templo de Salomão, que foi uma solenidade fantástica. Quem acompanhou pela TV deve ter uma ideia. Não sei se você se lembra, tinha um cordão de pessoas orando, tinha um cordão de pessoas intercedendo por todo o quarteirão do Templo de Salomão. Isso é só um detalhe, esse é um dos detalhes. Então foi um evento magnífico, né? E eu tive a oportunidade então de estar com a minha família presenciando essa vitória. Então, e fazendo também a opção, né, que você fez. Você acabou narrando alguma parte ali, né? Então, como eu disse, esse vídeo de abertura, a apresentação da inauguração. Não, muito bom. Exatamente, foi feito com a minha voz. Agora, César, me diga uma coisa, eu li que você teve uma experiência em ouvir a voz de Deus. Sim. E conta aí para nós. E é interessante porque, não sei, o ouvinte, não sei se o ouvinte sabe, nós estamos gravando na casa do pastor Dilson. É verdade, gente, o pastor Dilson é meu amigo. E o pastor Dilson ele e sua esposa era o pastor também desta igreja onde eu tive essa experiência. É uma igreja evangélica aqui na região, Os Olhos do Senhor. Foi a igreja onde eu me converti, me batizei, me casei e apresentei meus filhos, né? É uma igreja pentecostal aqui da região. Depois é que eu fui para a igreja batista, aí buscando em outros caminhos, né? Faz parte da jornada de todo cristão, né? essas alterações. Mas na igreja Os Olhos do Senhor, da qual o pastor Dilson fazia parte naquele momento, durante aquele culto, uma voz me disse durante uma oração, sai daquilo que eu tenho coisa melhor para você. E é interessante essa coisa da voz de Deus, porque se alguém te disser, sai daquilo que eu tenho coisa melhor para você, você pode entender 1000 coisas, não pode? Com certeza. Pode ser um monte de coisas. Sim. Mas eu entendi o que a voz queria dizer. Sai daquilo, era uma rádio que eu trabalhava naquela época, e era a única rádio, inclusive. Eu não trabalhava tanto com publicidade ainda, não fazia outros trabalhos. Meu trabalho era em rádio.
E eu razoava comigo, mas como eu vou sair dessa rádio? O que vai me sustentar? Eu não vou ter outro sustento. E a cada vez que eu tenho essa dúvida, a voz voltava. Olha só. Sai daquilo que eu tenho coisa melhor para você. É engraçado porque não era só uma voz, era um impacto, era chacoalhado. Imagina você sendo, alguém te pega e te chacoalha. E eu chorava muito. Você foi impactado automaticamente também, eu chorava, César. mas sem querer. As lágrimas vinham sem que eu percebesse. Eu chorava muito, era chacoalhado e aquela voz. Isso durou boa parte do culto, porque não foi só nesse momento de oração. Sim. Teve um momento de oração, eu sentei, tal. Mas cada vez que eu voltava a pensar nesse assunto, mas como vai ser? De novo vinha a voz, sai daquilo, que ela se repetia, igualzinho. Até o momento que eu me convenci, tá bom, pronto. Olha só. Segunda-feira entrego minha carta de demissão, pronto. E foi o que fiz. Entreguei minha carta de demissão e tal. Na sexta-feira seguinte eu estava recebendo uma proposta não, estava sendo aprovado para um trabalho numa campanha política do candidato do Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Eu viajei para lá, o que eu ganhei foi equivalente a 2 anos de uma rádio anterior que eu ganhava mais. Olha, em relação a essa rádio que eu estava, da qual o senhor pediu para que eu saísse, para que preparasse coisa melhor, eu vou tentar calcular rapidamente aqui, é uma coisa de uns 3 anos. Era 3 anos de salário dessa emissora que eu estava, pagos em 2 meses de trabalho, ou 1/3 adiantado. Olha só. Viagem paga, enfim, todas aquelas coisas do normal da campanha política, do quilate de um Antônio Carlos Magalhães, PFL, no Rio de Janeiro. Não sei se você vai se recordar, em 98 o filho dele morreu. Então eu fiz a campanha exatamente do candidato substituto do Luiz Eduardo Magalhães. Aliás, a coligação levava este nome. Então foi um milagre muito grande. Porque você teve, César, essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que têm essa resistência. E você não, né, César? Você ouviu. Mas se eu te disser que foi a única vez que aconteceu isso, você acredita? Sério? A única vez. E depois não voltou mais. Eu tenho outras manifestações. Sim. Se manifesta de outra. Tanto é que certa vez eu cheguei para minha esposa, aconteceu de novo. Eu disse para ela. Ela falou, e o que você vai ter que largar agora? Ela perguntou. Eu falei, não vou ter que largar nada. Ela fica até assustada. Né? Mas o Gozek foi uma manifestação igual, mas foi diferente, foi uma visão. Aí já foi mostrando uma visão, mas a sensação era a mesma. Não tinha voz, mas tinha uma visão. Sabe essas coisas? Entendi. Então, Deus se expressa de muitas formas. Então, né? uma hora é uma voz, uma hora te chamando a atenção para um texto bíblico. Exatamente. O mais comum de todos é o texto bíblico. Exatamente. Você tem lá uma referência de um texto bíblico que fala com você profundamente e te dá direções. Mas será que é por causa de você ouvir a voz de Deus, César, que você acabou aprimorando no seu papel? Aqui nas 10 mandamentos. Claro. Porque eu imagino. Você tem uma referência. Exatamente. Eu imagino assim, você. Mas o que eu acho que eu ouço pode ser diferente para você. Sim. Porque ele vai falar com cada um de nós. Sim. Ele vai falar do jeito que de uma você forma precisa ouvir exatamente. E vai entender. Exatamente. As palavras, não só as palavras, o tom de voz, Sim. a forma, para que você entenda. Exatamente. É uma coisa muito particular entre você e Deus. É uma coisa bem interessante. Eu imagino, porque quando você ouve a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus fala dentro de você, você fica impactado, né? Eu imagino você ficou impactado, você chorava sem saber. Eu creio que você ficou impactado com essa experiência, né? Vale dizer que quando eu digo que é o único ouvindo voz sonante, como Sim. Moisés ouve aí nos 10 mandamentos. Como você falou agora, quando o Espírito Santo fala. Muitas vezes o Espírito Santo nos fala, Sim. mas não precisa daquele ressoar no ouvido, né? Não é como se você tivesse alguém falando com você. Eco, né? Ele fala, parece até que é uma expressão da sua própria consciência e você sabe que é um recado de Deus para você. É isso que eu quero diferenciar. Dá a impressão que nunca mais foi inspirado, não. Continue sendo inspirado, mas daquela forma. Exatamente. Autossonante, né? A voz na tua mente, nos teus ouvidos, só foi aquela vez. Agora, César, conta para mim uma coisa. Você tem algum locutor que você inspira? Vamos dizer um locutor famoso, Cid Moreira. Para esse trabalho, não. Não. Ninguém. Ninguém. Incrível, né? Sério? Ninguém, eu achava que você inspirava aquela voz grave. Não, de modo algum. Porque o Cid Moreira é nós, de certa famoso, forma, né, escapamos disso. Mas, de certa forma, nós fomos por outro caminho. Não. Você tem o Cid Moreira, tem o Walker Blass, são vozes aí que são tidas como voz de Deus, né? São referências e são excelentes locutores entre os mais famosos do Brasil, não tem dúvida. Mas não foi usado como inspiração, não. Entendi. Para dizer que não teve inspiração,
nós usamos um pouco... É claro que tudo isso foi referência, né? Sim. Aquele filme dos anos 50 com o Charlton Heston, Sim. eu não sei quem é que faz ali a dublagem para a nossa versão, né? A versão em português, mas ali tinha uma voz severa, grave e tal. Aquilo foi estudado. Foi estudado, por exemplo, um filme de 1995 que é com Ben Kingsley, que Moisés é vivido por Ben Kingsley. Sim. A voz de Deus ali é mais suave, então aproxima-se um pouco mais desse trabalho que nós estamos fazendo. Um trabalho que eu gosto demais, se é para dizer das inspirações que a gente usa, um trabalho que eu aprecio muito de voz de Deus, é aquele do Príncipe do Egito. É uma animação, é um desenho animado. Ali a voz de Deus, ela é feita de várias formas, inclusive. Ela não é feita uma única vez. Quando ele está na sarça, é um homem e uma mulher falando. Por incrível que pareça, a voz de Deus é composta por um homem predominantemente. E o eco, se você prestar atenção, o eco de fundo é uma voz feminina. Sim. Eles falam igualzinho, a mesma coisa, a mesma hora. Tira a sandália dos teus pés. Né? Então são duas coisas ali. Então essa é uma das referências que eu mais aprecio, é essa do Príncipe do Egito. Mas também não serviu de base. Por quê? Não adianta o que eu gosto apenas. É um trabalho, como eu disse no início, é um trabalho de equipe. Sim. Então eu chego ali com a minha sugestão. Né? Quando ligaram para mim, César, quer participar de um teste e tal? Você quer que pare alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Quando chegaram e ligaram para mim, até tinha medo que eu não... A pessoa que ligou para mim não me conhecia, não sabia quem eu era. Só recebeu meu telefone e meu nome. Ó, liga, convida esse senhor aqui para participar do teste. Ele não sabia que eu tinha conhecimento bíblico. Ele chega para mim e fala, César, quer participar do teste? Você conhece a novela? Eu falei, conheço, eu assisto com a minha família, paramos para assistir e tal, não sei o que aqui em casa. É um prazer, né? Bom trabalho. Pois é, queremos te convidar para fazer a teste para a voz de Deus. Você aceita? Pô, claro que aceito, não sei o que tal. Só que é um texto diferente, não sei se você sabe. É um texto bíblico, né? Não é uma coisa que você está acostumado a fazer e tal. Eu disse para ele assim, seria alguma coisa mais ou menos assim? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o solo que pisa é terra santa, é alguma coisa assim? Ele ficou quieto, mudo do outro lado. É esse texto que eu vou te passar. Eu falei, poxa, então tá bom, já estamos no caminho, né? Já estamos com o meio caminho dado. Pode passar, por favor, vai ser um prazer. E aí foi fazendo os testes, como eu te disse, teve acho que 3 fases e graças a Deus fomos aprovados. Mas essa referência não serviu, porque daí eu, aprovado, aí eu viajo para o Rio. Quando chego no Rio, está lá o Avancini. E o Avancini tem o seu conceito do que é a voz de Deus. Sim. Eu não sou o diretor da novela, o diretor da novela é o Avancini. Ele decide aquilo que você tem que fazer. Que tem que ser. E daí então ele dirige. Né? Mais sentimento aqui, mais ali, aqui a gente vai ficar um pouco isso mais ligado. Você entendeu? Então eu tenho uma referência. Exatamente. No final nós alteramos, depois foi revisto, tudo que a gente fez a gente teve que rever. Buscou-se uma voz mais amiga. Sim. Então você vai vendo que é um processo dinâmico, não é uma coisa estática. Ah, é assim, é severo. Não. É de acordo com o texto que está sendo... o Mar Vermelho mesmo, você reparou ali, levante, né? Então ali já houve uma busca de alguma coisa mais para incentivar, para que fosse em frente, né? Para que caminhassem, né? Para uma voz de incentivo, vá em frente. Então ali aquele amoroso, amigo, tranquilo, deu lugar a alguém que incentiva, alguém que vai para cima, entendeu? Então, cada momento tem o seu teor, a sua forma de dizer, né? É o mesmo personagem, é a mesma voz, mas com nuances feitas para aquele momento, para aquela cena em especial. Porque eu não sei como vai ser a cena. Eu não vejo. Eu não vi nenhuma cena. Então as pessoas me dão que o tom é esse. Tem que ser assim. Entendeu? Então tem um trabalho de direção, né? Tanto do diretor, a princípio da própria autora, não é isso? Ela que imagina, daí ela passa para o diretor tem a função de transformar aquilo no visual, no áudio para as pessoas assistirem. É um trabalho gigantesco. Eu imagino. Envolve muitos. Se você for ver, por exemplo, a cena do Mar Vermelho mesmo, parece que tinha mais gente nos bastidores do que os próprios figurantes, que não eram poucos. Olha só. Então você tinha muitos figurantes ali para simbolizar os 2 milhões de pessoas que atravessaram. Entendi. Mas você tinha um número maior de pessoas, só de técnicos e pessoas para que aquela coisa funcionasse. Que interessante. É um negócio muito legal. É muito. Quando você vê o Guilherme Winter, a Camila, o Sérgio Maroni, tudo no ar, por trás deles tem todo um trabalho para que aquilo fique como é, né? Excelente como é. Agora, César, é uma área... uma pessoa bacana que eu gostaria de só te falar.
tem uma pessoa lá chamada Fernanda, que é a preparadora de elenco. Olha só. E dependendo da cena, ela conversa também, olha, essa cena te prepara, por exemplo, tenta imaginar o Bach. Sim. Né, que é o Matheus, o sim, garoto. Sim, sim. Ele é chamado, tá? Ela conversa com ela antes de fazer a cena, conversa com ele antes de fazer a cena. Já preparando, já prepara. Né? Daí ele vai pro set, aí grava, aí ele recebe a direção. Quando ele recebe do diretor, ele já tem uma referência que foi dada pela preparadora do elenco. Olha, só que muito legal. Você entende? Né? Muito legal, tá muito bem. Então existe o Marcos, por exemplo, tem o Marcos que é o coordenador do elenco, tem o Edu, que cada também um, faz parte da produção, coordenador da produção. Né? Exato, enfim, tem auxiliares diversos. Tem uma equipe legal. Muito grande, por isso que funciona. Não foi economizar esforço. Foi isso um negócio feito legal, isso é legal. Com muita qualidade. Com muita qualidade e bem dedicado, né? Uma boa dedicação, né? Sem dúvida. Muito bom. Foi bom você falar isso, porque lá o clima é esse mesmo. É um clima fraterno, de dedicação, de união. Sim. É coisa que alguns atores reportam que em outras emissoras tal, nem sempre eles vivem isso. Sim, e lá já o tem. Clima, eu tive a oportunidade de almoçar algumas vezes perto deles, né? Não almocei com eles exatamente, mas no mesmo ambiente. Então você está aqui na mesa, está na mesa ao lado, você está sentindo a conversa que está tendo, você entende? Sim. E uma coisa que eu faço questão de te dizer, essa fraternidade, como eu disse, eles entram no restaurante, eles não te conhecem nesse lugar. Mas entra o Paulo Gorgulho, por exemplo, entra o Petrônio, né? Sim. Eles não te conhecem, mas eles fazem questão de atravessar o salão. Pode te cumprimentar. Boa tarde. Isso é legal, né? Você entendeu? Isso é interessante. Não tem frescura, não tem, olha, eu sou o galã, a superioridade cai por terra, né, César, nesse momento, né? Se você pegar cenas, eu tive o privilégio de ver cenas da Judite com a Ana, né? Sim. Os papéis da Nanda, agora não lembro o nome da atriz que faz a Ana, perdoa. Mas, ou então também a Camila com a Roberta, que faz a Nefertari, a sua dama ali. Então elas conversando, dando uma passada de texto, trocando ideias como iriam fazer a cena. Mas legal, muito bem. Olha, eu tenho uma oportunidade, olha César, eu queria ter a oportunidade até de ver esse povo, César. É difícil, né? Tem que viajar pro Rio. Né? Tem que sair aqui de São Paulo e ir lá pro Rio. E no Rio, ainda viajar lá umas 2 horas para ir para Vargem Grande, que é onde é o REC 9. É bem afastado, né? Bem afastado mesmo. Mas deve ser interessante. É uma área gigantesca, né? Então até por tá conta filmando, disso, o pessoal ali ao vivo, tudo fazendo. Nossa, acho demais, né? Muito legal. É um ambiente maravilhoso. É bem interessante, né, muito, César? Muito. César, agora você vê aquele pessoal vestido de egípcio para lá e para cá. Você lembra, parece que você... Parece não, né? Tá voltando ao passado, né? Naquela época, né? De Jesus. Vamos ver aqui, César, Jesus não, né? 1300 antes de Jesus. Antes de Jesus. Melhor. Aumenta um pouquinho. O controle tá aí. Gente, é interessante que o César... É bom falar aí pro pessoal que está assistindo, isso aqui está disponível lá no R7. Pode falar, César, pode falar. Não, é isso mesmo. No R7.com algumas coisas estão em aberto lá. O César está dizendo que está aberto, viu? No R7, vocês podem dar uma olhada. Esse é o vídeo que você tem disponível no R7 aberto. Nós vamos voltar de novo, né, César? Para ver a voz do César. Não precisa, gente. Não. Gente, eu achei muito interessante, César, essa parte aqui de Moisés, sabe? A coluna de fogo, a nuvem, não é verdade? A autoridade. Esse homem, por exemplo, esse ator, ele é bem típico Moisés, né? Convenceu, né? Não é verdade? Convenceu. Desde a parte dele, da primeira parte, onde ele é um príncipe do Egito, ainda não sabe o que é hebreu. Exatamente, nós foi muito. Ali tem um tratamento, né, de maquiagem, de cabelo, tudo. E a transformação foi bem gradativa. Nossa, gradativa, porque você vê, ele era magrinho. Ele vai crescendo. Nossa, demais. Hoje tem uma postura, o falar dele. Exatamente. Por exemplo, quem fazia muito esse papel na fase anterior era o pai dele, o Paulo Gorgulho, fazendo o papel de anão. Sim. Muito convincente na sua oração, né? Ele ajoelha, ele clama. Eu ouvi dizer que até aplaudiram. Ele foi aplaudido pelo papel que ele fez. Olha aí, mas não fizeram nada demais, então, porque ele mereceu realmente. Porque ele fez um bom papel. Hoje, o Guilherme Winter vive essa autoridade que o anão demonstrou nessa cena. Aquela cena de clamor você via a autoridade. Sim. Não sei nem que fé confessa o Paulo do Orgulho, mas ali o anão
Sim. É uma pessoa temente a Deus que clama ao Senhor. Exatamente. E Deus Super convincente. Ele, Joquebede, né, Del Vecchio, enfim, são pessoas que estão interpretando essa autoridade, essa fé, né, em Deus. E eu achei interessante, o César, a abertura do mar. Essa parte aqui, ó. Bom, aí já estamos falando de Hollywood. Né? Los Angeles. Nossa, não teve quem. Aí eu não vou saber te dizer o que é feito no Brasil e o que é feito em Los Angeles. Sim. É um trabalho em parceria. Eu sei que o Avancini foi para lá meses atrás. Sim. Isso foi feito lá com a supervisão dele. Olha só, muito. E aqui no Brasil, então você vê que tem algumas cenas que são feitas naquele fundo verde, a tal do chroma key. Sim. Então pega essa cena brasileira e se inclui naquela animação ou nos efeitos produzidos no exterior. Agora, o que é feito no exterior e o que é feito aqui, eu vou ficar te devendo. É difícil até, não, porque existe qualidade na produção brasileira. Mas nós temos brasileiros lá fora trabalhando exatamente com isso. Olha só. É interessante, né? Interessante. Às vezes você vai, poxa, lá fora, não, o brasileiro... O pessoal às vezes valoriza mais lá fora do que o próprio A Record é pioneira país, nisso. Né? A Record é pioneira nessa coisa de pegar esses talentos e reproduzir cenas em computação gráfica, né, fazer efeitos especiais. Eu achei demais, o César, eu achei demais. César, mesmo a gente assistindo, o pessoal também está assistindo aqui com a gente, me diga para mim, qual é a mensagem que você daria para aqueles que estão, para os espectadores, né? Quem? Os telespectadores ou os ouvintes da sua rádio? Para quem que a gente está falando? Até eu gaguejei. Eu tem pessoal acompanhando na internet, tá acompanhando na internet, que eu tenho um canal do YouTube, tá? Gente, eu até gaguejei aqui, porque o homem aqui é, pelo amor de Deus, né? Fala uma voz muito poderosa. E eu tenho um canal do YouTube, tá? A missionária Rosa Pereira. Eu também tenho também Rosa Maria, missionária Rosa e Você. E também tenho o Facebook. Eu estou passando também no Facebook. Para quem está me assistindo, o César vai falar tanto para você quanto também para a rádio, né, na internet, a mensagem que ele vai deixar para os ouvintes que estão assistindo. Aí entra os telespectadores que assistem os 10 mandamentos. Você pode falar, deixar uma mensagem para aqueles que precisam ouvir mais a voz de Deus, que de repente está tão resistente a voz de Deus. Olha, César, eu trabalho com libertação, eu ministro nas igrejas, eu atendo muitas famílias. Eu já peguei casos de pessoas falar para mim assim, missionária, eu estou de mal de Deus, eu tenho mágoa de Deus. Eu me fechei para Deus totalmente, porque eu acho que Deus não está nem aí comigo. Eu gostaria que você falasse, desse uma mensagem, porque você teve uma experiência com Deus. Deus assim abriu as portas para você, a ponto que você está com uma responsabilidade, César, de fazer o papel, né, de Deus, né, da voz de Deus na novela Os 10 Mandamentos. Você pode deixar para os ouvintes uma mensagem para que eles possam entender, né, como que é ouvir, como é ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, quero agradecer essa audiência maravilhosa que teve a novela, esse sucesso que é algo realmente inédito e algo muito positivo para a TV brasileira como um todo. Eu acho que a gente deu um salto de qualidade enorme e isso tem sido reconhecido pela sociedade brasileira. Então, primeiro aqui, a gratidão. Em relação a ouvir a voz de Deus, a misericórdia pura do nosso Senhor, né? Porque com todas as nossas falhas, com nossos problemas, com nossos anseios, alguns casos de falta de fé, como você relatou, né, da pessoa que tem aí, está brigada com Deus, né, está querendo distância, você deve confiar em Deus, que apesar dos seus problemas, apesar do seu mau humor, apesar de você achar que Ele não está te ouvindo, por exemplo, agora nós estamos estudando lá na igreja Ezequiel. E particularmente eu acho que dá uma excelente novela também, viu? Com certeza. Ezequiel trata de um período do povo. Já está no Vale dos Ossos Secos? Não, já está já nessa. Não, até o capítulo 10. Ainda não chegou. Não, paramos no capítulo 10 por enquanto. Mas existe exatamente. O Vale dos Ossos Secos é uma parte bastante conhecida. Sim. Então, se você imaginar essa cena. Mas o Vale dos Ossos Secos não é Eliseu? Não é o profeta Eliseu? Não, é Ezequiel. Isso mesmo? Não é Eliseu o sucessor de Elias? Não. No livro
livro de Ezequiel. Bacana, vamos lá. Ezequiel. Eu não sei se é 38, 30, você vê lá, é nesse capítulo. Mas eu Vale de Ossos Secos, eu já ministrei já sobre essa passagem, né? Tá certo, E o próprio Deus fala, profetiza no Vale de Ossos Secos. Tá certo. Mas, voltando. Então, Ezequiel está tratando exatamente daquele pessoal que está cativo em Babilônia. Então eu fico imaginando a cena de Babilônia, se reconstruir Babilônia, né? O magnífico Império Babilônico. Sim. E o pessoal judeu de novo, cativo, por andar em maus caminhos, né? Se afastar de Deus mais uma vez, como trata também esta novela. Então é uma novela, as visões dele do anjo, né? Os quatro animais, os três animais, melhor dizendo, com o rosto de homem, as quatro faces, né? Então são ilustrações magníficas, né? Vão encher o vídeo com certeza. Tem, não sei se tem planos para isso, mas eu acredito que é uma opção bastante interessante, né? Depois de Josué, depois, enfim, das novelas que a emissora resolveu colocar. Mas o recado é esse: que tenha fé, acredite em Deus, tenha amor a Deus, né? Tenha Ele como aquele que lhe ama, aquele que é responsável por toda a criação que aí está à nossa disposição, né? E deva seguir com Ele, dê vazão para as coisas boas. É como se Deus dissesse todo dia a você: eis que lhe ponho dois caminhos, né? Ali tem um caminho não muito bom e aqui eu tenho a vida. Sim. E ele diz: escolhe pois a vida, né? Então o recado para o ouvinte é esse. É que nós temos que entender, né, César, que Deus está no controle de todas as coisas, não é verdade? Mesmo na crise, mesmo na situação que nós nos encontramos, mesmo nessa guerra que está tendo, né, na França, em Paris, a coisa está muito complicada, a gente percebe que realmente Jesus está às portas, não é verdade, César? Então é agora que o povo precisa entender que Jesus está... E cá entre nós, quando aqueles se levantam e dizem: poxa, onde está Deus que permite todas essas atrocidades? Exatamente. Não são atrocidades de Deus, são do ser humano. A consequência do o pecado. ser humano prejudicando o próprio ser humano. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que deixar bem bastante claro. Deus não tem responsabilidade nisso. Verdade. Ele deu o livre caminho e a gente tem a opção de escolher o bem, de fazer o bem, de preservar a vida, de amar ao próximo, de contribuir com o nosso semelhante. Essa é a nossa função. Agora, essa barbárie que está aí, os desmandos, o roubo, a corrupção, essa coisa toda é humana. Agora, cabe-nos orar para que a gente peça a Deus para ser livres. Exatamente. Dos efeitos danosos, né, dessa sociedade corrupta. Eu acho que uma novela como essa contribui para que a gente tenha uma sociedade melhor. Edifica, né? Eu ouvi dizer para terminar... Coisas boas estão no ar. Eu ouvi dizer que para terminar a nossa entrevista, César, que vai agora ter a continuidade que dos 10 mandamentos, né? Que vai ser agora, me parece que a Terra Prometida. É isso? Olha ou é só um boato? Tudo que eu disser aqui vai ser especulação, porque a princípio a sequência seria Josué, a Terra Prometida. Exatamente. Mas já se fala numa mini novela no início do ano que vem, dando exatamente a passagem no deserto. Né? Então, mas tudo isso ainda é nebuloso, né? Entendi. De certo é que a gente está na última semana, são os últimos capítulos, já tá essa sexta-feira se encerra. Então não percam, vale muito a pena. Assim como falaram do Mar Vermelho, em breve, aguarde, não vinha a propaganda da Record? Sim. Então, olha, não acabou, fique ligado, porque, olha, tem cenas incríveis. Eu li esses dias, eu gravei ontem, aliás, gravei muito feliz, falei com a minha família, como vai ser boa essa cena que vai vir aí no final. Opa. É coisa muito boa, Você muito pode boa nem falar, mesmo. Né, não vou falar, mas dá para se imaginar, né? Dá para imaginar. Tem o título da novela e ainda não aconteceu o título da novela. Então, imagine essa cena. Já estou imaginando como que só vai dei ser. A pista, só dei a pista. Só dando Mas vale a pena porque os efeitos que eu vi são efeitos grandiosos. Né? São efeitos grandiosos, vem coisa muito boa aí no final da novela. Vale a pena. Amém. Vale a pena mesmo. César, foi um prazer estar falando, Obrigado. Entrevistando você na sala de visita, eu, missionária Rosa. Eu já estou despedindo aqui. E o César também, por favor, César ali. Muito obrigado. O César, ele vai estar muito simples, uma bênção de Deus, viu? César é muito simples, não tem essa... Né? Ele acha que, na verdade, só dele ter falado que lá onde ele estava, com o pessoal, os artistas,
Eles saíram do outro lado para poder vir cumprimentá-lo, né? Assim? Um desconhecido, não só eu, como não qualquer só como outro. qualquer pessoa que está desconhecida ali. Eu acho que nós precisamos aprender a humildade. Humildade, ela é fundamental, né? A palavra de Deus diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mãos de Deus, para que no seu tempo certo, no seu tempo, Ele vos exalte. Então, quando você se humilha, Deus, Ele exalta, né? Que Deus possa abençoar. Amém. Sucesso, viu, César? Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Não se esqueça, hein? Das 18 às 19 horas estarei com vocês na internet, também na 87, ou melhor, .5 FM, a rádio do pastor Josué Gonçalves, que é a rádio Amo Família. A família que está no coração de Deus. Olha, eu estou até com a camiseta da família para representar, né? A família é o seu maior patrimônio. É o seu também, César? Opa! É o nosso maior patrimônio, tá ali, né? Maria. Tá ali a esposa do César também, que está aqui com a gente, né? Depois o Henrique, a Maria. Quem sabe um dia eu faço uma entrevista Graças com ela, a Deus, né? uma De família repente abençoada. ela também faz a parte da locução também? Não. Não. Ela é Deus pedagoga. abençoe em nome de Jesus Cristo, tá? Eu quero agradecer pela audiência de vocês, quero agradecer pelo carinho de vocês na minha página do Facebook. Não se esqueça, Rosa Maria Pereira, aliás, missionária Rosa Pereira, que é o canal do YouTube. Que Deus abençoe em nome de Jesus.